Começar então trazendo o que tem de mais relevante hoje e ao longo da nossa semana para o nosso debate. Está nas mãos dele. Foi o que disse na tarde de hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antes da apresentação oficial do novo arcabouço fiscal em reunião que acontece no Palácio do Planalto. Além de Lula e Haddad, participam do encontro o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e dos ministros do Planejamento. Simone Tebet, de Gestão e Inovação em Serviços, Esther Dweck, e da Casa Civil, Rui Costa. A ideia do novo arcabouço fiscal é criar um mecanismo que permita ao governo fazer investimentos e despesas sem gerar descontrole nas contas públicas. A proposta busca substituir o atual teto de gastos como ferramenta de controle dos gastos públicos. A regra atual do teto de gastos impede, desde 2017, que a maioria das despesas do governo cresça em um ritmo mais acelerado que o da inflação do período. Nós já falamos sobre essa proposta por aqui. Inclusive, Gustavo Segré no dia mencionou que queria entender que desenho será que é esse que Fernando Haddad apresentaria a Lula. Eu quero saber de vocês, primeiro, o que vocês imaginam que virá como um substitutivo do teto de gastos tão criticado por Lula durante a campanha eleitoral e depois de assumir o cargo também? Poit, boa tarde. Boa tarde, Evandro, Segré, Piperno, todos vocês, a nossa querida audiência da Jovem Pan. Eu vim pensando sobre esse assunto hoje, gente, e eu vou dar o benefício da dúvida, porque a gente não viu o documento. Quanto mais demora para apresentar esse tal do arcabouço fiscal, mais expectativa gera e as pessoas ficam temerosas. Será que vai vir mais gasto do que receita? O que é esse plano tão secreto? Mas por que eu falo que eu vou dar o benefício da dúvida? Número 1, os depoimentos de Alckmin e Simone Tebet, vamos dizer, os ministros mais razoáveis deste governo, olha, parece que é um negócio equilibrado, vai agradar a todos. Número 2, fui buscar interlocutores junto ao Fernando Haddad. E as pessoas falam, olha, a gente está apostando no Haddad, né? É a peça equilibrada aí desse governo, né? Então, parece que vem algo bom. E 3, a pesquisa que teve da Genial mostrou que existe uma diferença de percepção entre o Haddad e o Lula. O mercado financeiro confia mais no Haddad, espera algo melhor do Haddad do que do Lula. Então, acredito vendo que vai vir bom. Prefiro dar o benefício da dúvida e aguardar. A desconfiança é maior no caso de Gleisi Hoffmann, de Mercadante e de Lula. Haddad está um pouquinho descolado. Vitinho, tira aqui o retorno do meu ponto, porque eu estou ouvindo tudo que vocês estão conversando aí dentro da nossa sala de controle. Aperta o botãozinho aí para vocês pararem de falar no meu ouvido aqui, fazendo favor. Obrigado, gente. Difícil separar o cérebro aqui, meu filho. Se vira escutar lá, escutar aqui, pensar na próxima pergunta que vai mandar. Segré, eu estava acompanhando um pouco da repercussão em torno da apresentação desse projeto e eu vi que havia ali uma diferença de timing entre Lula e Haddad. Haddad quer que esse projeto fique conhecido o mais rapidamente possível e principalmente seja aprovado pelo presidente Lula por conta dessa confiança que ele quer manter, que tem na pesquisa, mas também aumentar com o mercado e com a opinião pública. Por outro lado, haveria uma preocupação do presidente Lula em analisar isso justamente por conta de um projeto que poderia ser impopular politicamente e também com a opinião pública. Você enxerga realmente que há interesses diferentes entre ministro e presidente da República? Boa tarde. Boa tarde, Evandro, companheiros, audiência que nos prestigia. Eu não tenho a mesma percepção que o Vinícius enquanto a forma de dar essa possibilidade da dúvida. E vou justificar por quê. Hoje você tem um teto de gastos que não te dizem que você pode gastar, senão que te dizem que não pode pegar o orçamento e aumentar as despesas mais que a inflação do ano anterior. Quando você vai possibilitar um teórico arcabouço fiscal novo, se mencionou a possibilidade de atrelar a relação da dívida pública com o PBI. Para você equilibrar isso, você precisa diminuir a dívida ou aumentar o PBI. Não tem outra forma de melhorar esse número. Também se falou sobre PBI per capita, que seria o que o país produz dividido pela quantidade de pessoas que neles moramos. Ou você aumenta o PIB ou você mata gente ou deixa morrer gente, porque
Aí, o equilíbrio é fácil. Divide a quantidade produzida pela quantidade de população. Hoje o Brasil tem uma das piores PBI per capita da América Latina, em torno de $7.500 por pessoa. E a outra possibilidade que mencionava era, queremos mais dinheiro para investimentos. Falamos aqui no programa. O dinheiro do investimento pode vir de organismos multilaterais. Isso quer dizer Banco Mundial, BID, BRICS. Então não precisa mexer no orçamento para disponibilizar dinheiro para investimentos. E aí vem a pergunta: da onde vai tirar dinheiro se você precisa ter o equilíbrio fiscal para tranquilizar o mercado, não sendo aumentando a carga tributária? E quando você aumenta a carga tributária, não tem como você estar bem com o mercado, porque ninguém no mercado quer colocar um aumento dessa carga tributária que não seja traduzido em aumento da inflação, porque aumenta o preço do produto ou do serviço final. Então eu estou curioso, estou ansioso, me parece que tem que ser rápido, seja muito bom para bater palmas ou ruim para criticar e dar propostas. Mas isso de ficar, estamos vendo, não estamos vendo, e uma questão é muito clara. O Lula bate o martelo, mas lembrando, nem o Lula, nem o Haddad sabem de economia. E todos estão muito curiosos e há uma preocupação, inclusive, da equipe ali de Lula e também do ministro Haddad com essa curiosidade para que não haja vazamentos, viu, pessoal? Porque claro, se há um vazamento e as pessoas tiverem acesso a um documento e depois parte daquele documento não for aprovado pelo presidente da República e esse projeto sair diferente do que Haddad apresentou, já seria uma derrota para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como é que você enxerga essa situação toda, Piperno? Boa tarde aos colegas. É uma situação em que, por enquanto, a gente anda tateando aí no campo da mera especulação. A gente ainda não tem dados, a gente não tem informações suficientes para chegar a uma conclusão do que pode ser esse novo arcabouço fiscal. É evidente, já está muito claro, que esse governo ele quer investir em algumas áreas, principalmente no social. Então ele vai precisar de dinheiro para isso. Como é que esse dinheiro vai aparecer? Não está claro, porque a gente ainda não tem essas informações. É óbvio que o Lula vai passar a sacolinha pelo mundo, a viagem para a China, né? Tem muito disso. O Lula é competente nisso, mas é óbvio também que não dá também para trabalhar com essa perspectiva, com essa expectativa, porque é difícil a gente saber de fato o que vai entrar. De qualquer forma, é óbvio que alguém vai ter que pagar um pouco mais para alguém poder receber um pouco mais. E quem pagaria, Piperno? Então, eu acho que há setores na sociedade fez brasileira... assim, ó. Nós brasileiros. Então, mas esse nós... Tem alguns nós que são mais nós do que outros, né? Por exemplo, se você chegar para a indústria, muito se falou nessa alíquota aí do que seria a alíquota base da reforma tributária de 25%. Então, se você chegar para a indústria e falar assim, puxa vida, agora vocês vão pagar, então, 25% de carga tributária. A indústria, opa, beleza, hoje eu pago mais do que isso. Se você chega no agronegócio, de jeito nenhum, como você vai aumentar minha carga tributária, por quê? Então, isso é muito difícil de se negociar. Se você chegar, por exemplo, em estados e municípios, vai haver essa queda de braço também. Então, eu ainda estou aguardando. Eu quero ver um pouco mais, quero um pouco mais de informações. Ô, Segré, é claro que pode sobrar para todo mundo. É uma conta também muito complexa. Não dá para esperar milagre de um projeto como esse. Alguém vai ser afetado. Mas, na sua opinião, qual seria um caminho viável para todas as partes, se é que há um caminho viável para todas as partes? Evandro, o aumento da carga tributária nunca é viável. Eu defendo ao contrário. Eu defendo. Diminui a carga tributária e mais arrecadação virá. Essa é a minha posição econômica. Mas isso não é viável num governo de esquerda. É impossível. Quando você avalia, precisamos mais dinheiro, o dinheiro que possa vir da viagem da China é um dinheiro para investimento, não é um empréstimo para você gastar na luz, em pagar a luz, em pagar o funcionalismo público. Isso tem que gerar do próprio país. E o próprio país gera recursos cobrando tributos. Quando você avalia hoje a função, de onde que pode tirar algum tributo? Uma das opções poderia ser, eventualmente, aumentar retenções das exportações. Lembrem desse nome porque é característico de governos de esquerda. Acontece muito na Argentina e em vários países que têm governos de esquerda. Que é isso?
taxar as exportações. Mas com isso você corre o risco de tirar a produtividade e a competitividade desses produtos. Exatamente. Qual seria a outra? Que poderia, já estava inclusive o Paulo Guedes querendo colocar dividendos, colocar tributos à distribuição de dividendos. Aí poderia ser, porque aí você está taxando a distribuição dos dividendos dos sócios e não compromete a carga tributária direta, como poderia ser um aumento de ICMS, IPI, PIS ou COFINS. E a outra que poderia ser seria taxar as grandes fortunas. Mas isso complicaria porque muitos dos empresários grandes e fortes poderiam sair do país. Já aconteceu também em alguns países governados pela esquerda. Mas é muito claro, se você pensa um arcabouço fiscal que chegue a um equilíbrio fiscal e que você não vai diminuir despesas, só pode ter aumento da arrecadação. Não tem outro caminho. E a preocupação é não somente essa. O governo se está enfiando muito na economia de mercado. Hoje propôs diminuir para 1,70 o crédito consignado. E os próprios presidentes dos bancos públicos falaram, cara, não entra nessa linha. Peraí, não pode mexer nessa questão. E não aceitaram. Então, quando o executivo se enfia numa questão que deve ser do mercado, problemas aparecem. E por que não vai ser divulgado pelo menos até depois das 5 da tarde, 6 da tarde? Porque senão mexe no mercado. Agora sim, a gente acompanhou em outros anos uma interferência muito intensa do Executivo, a gente viu isso no governo de Dilma, isso fez o governo dela derreter e chegar à situação que nós acompanhamos independentemente da análise que se faz sobre isso. Chegou àquela situação. É óbvio que, segundo muitos dos aliados de Lula, há essa preocupação, sim, de que não aconteça com Lula agora, ou que não se tenha o mesmo entendimento de Lula do que se teve de Dilma. Você acha que há esse risco, Poit? Total, Evandro. Por quê? A gente comentou, inclusive, quando a gente falou da inflação de Argentina, tudo que foi feito lá que levou a essa situação e tudo que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Retomando alguns pontos do Segré importantes para você gravar, você que está assistindo e ouvindo a gente. Exportação. Começar a taxar a exportação, e aí vamos pegar o caso do petróleo bruto, né? Taxando exportação, gente, as empresas vão morrer. E tem as tal das Junior Oils, que são as empresas menores exportadoras aqui, como a PetroRio, PetroRecôncavo, 3R. Esses caras vão morrer. E aí taxar a exportação para acabar, né? Porque a gente taxa a importação, taxa os produtos aqui. Não tem infraestrutura para transportar a economia do Brasil adequada. É tudo em cima de roda e estrada esburacada. Vai taxar a exportação, morreu. Taxar grandes fortunas, né? O Segré já adiantou. Vamos pegar, isso aconteceu na França, os bilionários transferem domicílio fiscal para outro lugar, vão para a Inglaterra, vão para outros lugares. Isto não é uma solução. A curva de Laffer, que a gente comentou essa semana, é um negócio para gravar também. Aí eu não acho viável a esquerda fazer, mas deveria ser feito. Abaixa imposto, mais gente vai ter fôlego para trabalhar, para gerar empresa e negócio, eles vão pagar mais imposto no todo. E aí falta uma coisinha aí, né, que mais uma sugestão, viu, Segré, que é diminuir o custo da máquina. Apesar de eu também não achar que é viável um governo de esquerda fazer. Mas se vem uma proposta, de onde vai tirar dinheiro? O que eu gostaria, viu, gente? Vai tirar dinheiro. Olha, nós vamos começar a viajar ao mundo, vamos buscar recursos, como o Segré falou, de organizações multilaterais, bancos de desenvolvimento, e vamos cortar custo da máquina. Nossa Senhora, aí sim. Fechou. Aí o Brasil volta a crescer, a economia pujante, o mercado vai para cima. E eu espero que solte alguma coisa boa no final de sexta-feira, viu, Piperno? Porque eles seguram enquanto o mercado está fechado, né? Hora que soltar segunda-feira, se Deus quiser, esse mercado para cima. Você vai divulgar no sábado ou domingo. Mas eu tô sendo otimista, viu? Sempre escutei que é melhor ser otimista do que pessimista. Não conheço pessimista bem-sucedido. Que amarrar Piperno. Quem tá pessimista é o mercado. Não, quem anda claro, pessimista. vem cá, o mercado do Brasil ser pessimista com o governo Lula, ele já era lá atrás, naquela época, né? E, ao que tudo indica, ele errou muitas das previsões. Aliás, o mercado, eu volto a insistir nisso, porque muito se fala em mercado, essa figura um pouco distante aí no imaginário das pessoas, mercado isso, mercado aquilo. Veja, os tombos que o mercado, aos quais esse ente chamado mercado induz muita gente, são imensos, né? Aqui no Brasil, então, por exemplo, recentemente, eu falava ontem, anteontem aqui, do nosso Banco Central,
O Banco Central erra a conta, a mera conta do fluxo cambial em 14 bilhões de dólares. Então, o que foi déficit tinha virado superávit e depois ele teve que pedir desculpa e voltar atrás. Ano passado, o Banco Central do Brasil deu um prejuízo de 298 bilhões e meio. Sendo que o Tesouro vai ter que fazer um aporte de 38 para ajudar a cobrir esse rombo. E eu questionei o ex-ministro Henrique Meirelles sobre isso. Ele deu uma resposta, né, um pouco confusa e tal, mas não conseguiu responder tudo, porque é algo assim, muito distante. Aqui no Brasil, a gente normalizou. Por mais que os governos tenham problemas, mas aqui no Brasil a gente normalizou ter e conviver com a maior taxa de juros reais do mundo. E não estou nem falando do governo Lula. Já era assim no final do governo Bolsonaro. Veja, hoje, por exemplo, a gente viu o índice do desemprego em janeiro. Aí o mercado, mas é o primeiro mês do governo Lula que desestimula os investimentos. Gente, nos últimos 6 meses do ano passado, a economia do Brasil recuou em 4. Então, esse desemprego agora em alta é consequência também daquilo. O último trimestre foi ruim. O Brasil teve um primeiro semestre de um crescimento importante e depois isso foi desinflado. Então, vejam, o mercado não parou para avaliar também essa sutileza, né? Então não dá para confiar em tudo. Bom, vamos já então finalizar essa parte aqui do nosso debate, esperando, claro, os resultados desse projeto que vai ser apresentado. E eu deixo claro para vocês, assim que as regras vierem a público, assim que esse projeto se tornar público, a gente vai trazer também para a nossa roda de debate e destrinchar os pontos para que você possa sempre criar a sua opinião de forma crítica.